Olá pessoal, hoje é 31 de dezembro de 2021. Finalmente chegamos ao fim de mais um ano. Ano em que passamos por muitas tribulações, muitas coisas aconteceram no mundo. Muitas dessas coisas nos afetaram. Mas chegamos no final. E isso é bom, porque agora nós podemos olhar para tudo que aconteceu, fazemos as nossas considerações, fazemos as nossas previsões, fazemos aquilo que pode nos trazer esperança, que é olhar para Deus. Sim, porque ao longo de todo esse ano de 2021, Ele nos abençoou. Ele enviou chuvas sobre justos e injustos. Fez o sol nascer sobre justos e injustos também. Ele nos ajudou de muitas formas, nos abençoou, nos livrou. Fez coisas muito boas que muitos não agradeceram. Mas é necessário dar graças a Deus por estarmos vivos hoje nesse dia. Porque a partir de amanhã virá um próximo ano de 2022 e nós devemos ter em nossas mentes que Ele vai continuar conosco. Ele vai continuar nos ajudando, estendendo a mão. Deus, nosso Criador, vai fazer isso por cada um de nós. Porque o amor dele por nós é incondicional. Então, ele nos ajuda sim. Nós devemos ser gratos a Deus por isso, por tudo que se passou. Tudo que se passou cooperou para o bem de todo aquele que ama a Deus, de todo aquele que é chamado segundo o seu propósito. Então, é bom demais vivermos com essa certeza, com essa convicção de que podemos contar com Deus, nos alegrarmos nele e que Ele seja o nosso auxílio e a nossa esperança sempre. Embora muitos hoje não queiram viver assim mais, não acreditam mais em Deus, estão alheios à vida de Deus, estão agindo com indiferença, com rejeição em relação a Ele. Mas até a esses, Deus concede algumas bênçãos, digamos assim. Mesmo que eles não agradeçam, mesmo que eles ajam com ingratidão, mas mesmo assim, o amor de Deus por essas vidas leva a essas pessoas um pouco da ação benéfica de Deus em favor deles também. Então, há motivos demais para agradecermos. E nós devemos fazer isso. Porque passamos por muitas coisas, principalmente as doenças, que infelizmente fizeram muitas pessoas morrerem esse ano. Mas se você e eu estamos vivos aqui, com saúde, isso provém da providência de Deus em seu favor e a meu favor também. Então, nós devemos dar graças a Deus por tudo o que nos aconteceu durante esse ano. Porque Ele nos preservou até aqui. Isso significa que Ele tem objetivo, tem uma finalidade nisso. Não é à toa que chegamos aqui. Chegamos para prosseguirmos. E temos que prosseguir com esperança, com perspectiva de vida e futuro. Temos que prosseguir em fazer o bem. Esse tem que ser o nosso objetivo. Fazer o que é certo. Principalmente para agradarmos a Deus com aquilo que pensamos, falamos e praticamos. Então, é motivo de júbilo, de alegria, de satisfação
em sabermos que Deus esteve conosco durante todo esse período. E agora virá um próximo ano, ano de eleição, ano de Copa do Mundo e outras coisas. Só que a mesmice vai continuar. A mesmice cíclica do mundo vai continuar. E nós vamos passar por essas coisas novamente. Então, é melhor estarmos com Deus, vivendo com Deus, tendo a ajuda necessária dele. Porque por nós mesmos não conseguimos fazer nada. Não é pela nossa força, nem pelo nosso orgulho, nem pela nossa sabedoria que possamos fazer alguma coisa. Mas nós devemos nos gloriar em Deus. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Eu espero que todos possam entender isso hoje. Fazer uma reflexão do que aconteceu na sua vida. Para chegarmos a uma conclusão que devemos sim temer a Deus. Esse é o dever de todo homem consciente. Mas isso tem que ser feito de forma sincera e verdadeira. E eu espero que seja essa a sua intenção no próximo ano, porque será a minha. Então, nós viveremos o ano de 2022 desse jeito, tem que ser assim. E eu espero que todos entendam isso. Então, pessoal, nós passamos nesse ano por muitas coisas, muitas tribulações, muitos problemas, tempos difíceis, coisas que se agravaram. Inflação, desemprego, doenças, mortes, desastres naturais, digamos assim, dos mais variados possíveis, que aconteceram ao longo desse ano. E isso vai se agravar ainda mais nos próximos anos. O terreno só está sendo preparado para algo que vai afetar o mundo inteiro de forma geral, todos os países do mundo. Então, isso talvez não aconteça no ano de 2022, ou em alguns anos futuros, enfim. Mas vai acontecer. Já está escrito isso. Mas nós não devemos nos preocupar, digamos assim, com esse tipo de coisa. Porque isso vai acontecer literalmente. É inevitável. Agora, nós devemos olhar para Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Devemos olhar com esperança. Devemos olhar firmemente e fazer dele a nossa fortaleza, o nosso refúgio, para que ele seja o nosso socorro bem presente nas tribulações, nas calamidades que vão acontecer ao longo desse ano. Então, é isso que nós devemos fazer. O nosso coração deve confiar em Deus absolutamente. Se confiarmos em Deus, seremos como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança em Deus gera esse resultado que tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Então, isso é muito importante, é sério. É uma decisão sábia e prudente fazer isso, confiar em Deus, acima de todas as coisas. Então, eu espero que no próximo ano seja essa a sua motivação, seja esse o seu objetivo. Porque assim você com certeza vai poder lançar toda a sua ansiedade sobre Deus dia após dia. E Ele, por sua vez, cuidará da sua ansiedade. E você descansará nele. Ele vai cuidar de você perfeitamente. Isso é bom demais. É um resultado perfeito que tem que acontecer com você e comigo durante o próximo ano de 2022. Então, isso é importante. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre as tribulações da vida. Esse texto que eu vou ler aqui foi escrito por Salomão
Isso está escrito aqui no livro de Eclesiastes. E está escrito assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então, ele vendo essas coisas, Salomão vendo essas coisas, ele considerou que são mais felizes os que já morreram. Sim, todas as pessoas que morreram durante esse ano, elas são mais felizes do que nós que somos vivos, digamos assim. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, pessoal, debaixo do sol, onde nós estamos vivendo, existem muitas coisas, existem muitas tribulações que acontecem. E essas coisas nos afetam, de certa forma. Isso é algo que acontece com todas as pessoas. Mas, ele diz aqui, pelo que tem por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Então, aquela pessoa que ainda não nasceu, aquele filho ou aquela filha que ainda não nasceu, são aqueles que Salomão tem por mais felizes. Porque essas pessoas ainda não viram as más obras que se fazem debaixo do sol. Eles não viram isso ainda. Nós já estamos vendo essas más obras que se fazem debaixo do sol há muito tempo. Isso nos afeta de alguma forma. Isso nos deixa inseguros, com medo, com angústias. Mas essas crianças que ainda não nasceram não viram isso ainda. Elas ainda vão ver futuramente as que nascerem. E vão passar pelas mesmas coisas que nós vivemos. Porque essas coisas estão se agravando cada vez mais. É disso que vem os tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Está tudo se agravando. E cada vez que se agrava mais, nós sofremos as mais terríveis consequências ainda dessas coisas. Então, isso é algo que acontece mesmo. Ele está relatando aqui algo que acontece mesmo. Essa é a realidade. Ele termina aqui dizendo, ó, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, todo trabalho e toda destreza em obras, que são realizadas em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo. A motivação é sempre da inveja. A motivação desses trabalhos e dessa destreza que os homens praticam no trabalho, elas provêm da inveja contra o seu próximo. Essa é a realidade humana que nós vemos aí acontecendo. Durante esse ano isso aconteceu. No próximo ano vai acontecer também. É uma eterna mesmice esse tipo de coisa. Isso sempre vai acontecer. Essa é a realidade. E ele termina dizendo, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, quando ele diz que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento, isso significa que essas coisas são coisas inúteis. São coisas que só produzem vaidade, só produz com que você e eu possamos correr atrás do vento, ou seja, vamos nos esforçar inutilmente.
Ninguém vai correr atrás do vento e o alcançar. É impossível. É isso que ele está querendo dizer. Às vezes nos perdemos, nos preocupamos em fazer coisas que são inúteis. Não vão trazer nenhum proveito algum. Porque tudo é vaidade. Essa deveria ser a nossa consciência. Nós deveríamos nos conscientizar disso. Para não perdermos o nosso tempo, não ficarmos correndo atrás do vento, atrás dessas coisas que só nos atrapalham, não nos edificam em nada. Então, nós devemos agora parar e pensar nesse último dia do ano, para o próximo ano que está para chegar, nós devemos nos conscientizar de que devemos fazer algo que tenha proveito, tanto para você como para mim, como para qualquer outra pessoa. Esse deveria ser o nosso objetivo. Então, era isso que eu queria falar aqui a respeito desse ano e do próximo ano que virá. Nós devemos ser pessoas conscientes e fazermos algo de bom e não procurarmos agravar o que já está mal. Esse tem que ser o nosso objetivo, fazer o bem. Não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal pelo bem. Pelo bem, tanto para você como para mim, como para qualquer outra pessoa. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no fim de ano de 2021. Para que todas as pessoas possam meditar a respeito disso e chegar a uma boa conclusão. Para que assim o procedimento possa ser um procedimento perfeito e que traga para as pessoas um bom resultado, para que assim a humanidade possa viver de uma forma sensata, justa e piedosa, pelas práticas das ações humanas em favor uns dos outros. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. E eu espero que você seja esse. Eu, da minha parte, vou ser assim. Então, vamos juntos construir o ano de 2022 com mais prudência, com mais sabedoria, com mais inteligência, para que assim os resultados disso possam chegar para as pessoas, possam ser recompensadores para as pessoas. É assim que tem que ser. Eu espero que todos entendam isso, porque nós devemos viver a vida com mais qualidade, para que assim a humanidade possa ter o resultado disso acontecendo dia após dia. Nós devemos fazer isso. Nós devemos contar com Deus. Nós devemos contar com a cooperação de Deus, com a ajuda dele. Sem ele, não iremos conseguir fazer nada. Tudo vai ser vaidade e correr atrás do vento. Então, se nós quisermos mudar o mundo, digamos assim, nós devemos fazer algo que faça isso acontecer mesmo, de fato e de verdade. Então, no próximo ano, que é ano de eleição, nós devemos votar com consciência. Porque se votarmos errado, serão 4 anos de problemas pela frente, por causa da nossa própria escolha errada. Então, é preciso entender isso, para que assim o futuro possa ser menos grave do que seria se alguém votasse em alguém de forma errada, que vai trazer muitas más consequências, porque depois da eleição ele vai se transformar, ele vai agir de forma errada, com certeza. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para esse esclarecimento, que essa mensagem possa trazer prudência para as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas. É isso que eu espero e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.